Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer na mesa, mas principalmente ao Alexandre, que fez o convite aqui, ao pessoal do IBEM. Nós temos feito algumas iniciativas em comum, né? O trabalho que nós temos realizado é um trabalho de ordem estratégica. A própria iniciativa DEX é um think tank, né, que trabalha bastante a partir de um esforço concentrado, principalmente de pessoas que já trabalharam pelo desenvolvimento da infraestrutura no país, né? Nós temos como nosso presidente o general que já foi, inclusive, o diretor-geral da engenharia do Exército, né? Eu mesmo trabalhei com ele por muito tempo, quando estava ainda trabalhando com o Instituto Trombolski, a Fundação Trombolski, que é a responsável pelo CENTRAN, Centro de Excelência em Engenharia de Transportes, né, do Exército Brasileiro. E, portanto, o trabalho nosso voltado para a questão da energia e para a questão da infraestrutura sempre foi muito grande. Por conta disso, realizamos trabalhos no Banco Mundial desde o início deste século, o primeiro deles com referência à eficiência do licenciamento ambiental do sistema do complexo hidrelétrico no Brasil. Eu tive a oportunidade de coordenar. O que nós vemos? Primeiro, quando a gente fala em transição energética, é muito importante que nós observemos a circunstância, o que nos cerca. É óbvio que há um contexto hoje geopolítico muito grande, e o Brasil é um grande laboratório. O Brasil é um laboratório para o bem e para o mal, em relação à questão da geopolítica energética do mundo. A partir do momento em que os países, ao final do século XX, começaram a dominar os ciclos energéticos a partir da extração dos insumos, as potências que já estavam à frente e que tinham um certo domínio, uma certa relação imperialista em relação à manipulação desses ciclos, começaram a avançar na sua agenda, buscando manter o mesmo sistema de dominação. Isso foi visível com referência às alterações de agendas, e o papel da sustentabilidade, neste caso, tem que ser visto de duas formas. Pelo lado bom, a ampliação, inclusive no campo científico, do conhecimento que nós começamos a adquirir em relação às alterações globais que estávamos sofrendo com os ciclos climáticos. Nós não tínhamos essa noção, passamos a ter esta visão com muito mais claridade um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e com muito mais efeito depois da Segunda Grande Guerra. Mas o nosso avanço científico ainda não parou. Somente em 2018, por exemplo, é que começamos a ter noção de que a água provém, dentre outros fatores, do próprio movimento dos ventos solares sobre o planeta. E começamos a observar isso a partir do momento que verificamos que Mercúrio tem água. E qual era a razão disso? Uma razão eminentemente vinculada a um comportamento solar. Portanto, as agendas estão se somando e concorrendo com conhecimentos cada vez maiores com referência ao nosso posicionamento dentro do universo, as alterações em grande dinâmica do próprio conhecimento científico e também as transformações do ponto de vista geopolítico hoje ocorrentes no planeta. E nós vamos ter alterações sensíveis a partir de janeiro do ano que vem, inclusive com referência a isso. A velha discussão referente ao uso dos nossos próprios insumos, por exemplo, petróleo, o abandono, parece que forçado, do combustível fóssil, né, tem que ser observado também do ponto de vista geopolítico. O mesmo presidente francês que veio aqui passear com o nosso presidente na Amazônia é o mesmo que hoje abriu licitação e explora o petróleo na Guiana Francesa. Aliás, o mesmo veio que tem o seu maior volume no Brasil. Então, só esse ponto já mostra o quão geopoliticamente está vinculada a nossa política de transição energética. Vamos mais adiante. Estamos hoje presos a um sistema de transmissão de energia que já conta com 140 anos. Para se dar um exemplo na questão referente à transmissão energética, a Europa pode mudar o que for de fonte de energia. Vai ter que passar pelo mesmo funil. Não cabe mais 1 milímetro de fontes de energia, dado a total estagnação do seu sistema de transmissão energética. As demandas, portanto, precisam ser alteradas. Não é à toa
que a Agência Europeia Espacial está ali, fazendo um contrato, inclusive com a Nova Zelândia, visando estabelecer uma estação espacial para a captação de energia solar a longa distância e transmissão dessa energia por meio de raio, de energia eletromagnética, para a estação localizada no continente. E esse sistema, tecnologicamente, já está sendo testado em Israel e na Nova Zelândia. Se fosse aplicado no Brasil, nós teríamos uma substituição completa das linhas de transmissão de alta tensão. E poderia ser feito. E não há necessidade tanto só de nós pensarmos em torres, e sim em transmissão quando é nos satélites. Bate e volta, alcançando milhares de quilômetros para o sistema de transmissão. Isso é uma alteração. Isso é disrupção. E isso é o que está sendo buscado. Se nós formos pensar também hoje com referência às fontes de energia renováveis, elas devem competir com fontes de energia que também são estruturalmente já tradicionais. Não podemos abrir mão, por exemplo, da energia hídrica, hidrelétrica, geopoliticamente importante para a transformação dos nossos minerais e razão pela qual somos muito violentamente sofremos o combate sistemático que sofremos na instalação de hidrelétricas. Sendo que hoje 60% do potencial, segundo dados do próprio Banco Mundial, está concentrado na Amazônia. A Amazônia é essa que faz com que, por exemplo, na grande curva do Xingu, nós tenhamos uma perda de 700 metros cúbicos de água, que é quase que equivalente ao potencial hídrico da Europa, que não foram reservados por conta da proibição que houve de não se fazer o devido barramento para a usina de Belo Monte. Resultado, é sabido há séculos que nós temos problemas de seca naquela região, fortíssima, e excesso de chuva. E não temos uma única política de reservação para a região. Jogamos fora toda a água doce produzida na região. Isso atende a quem? Essas discussões precisam ser postas à mesa quando nós falamos em transição energética. Porque quando falamos em transição, nós falamos em políticas públicas e falamos no interesse do planejamento integrado nacional. E essa discussão não vem à mesa. Falamos em tecnologias isoladamente. Aliás, competimos as tecnologias. E não colocamos todas dentro de uma discussão séria em que os hubs de energia, dentro de uma escala de distribuição, possam contemplar todos os ovos na cesta e nas várias cestas. É essa a grande discussão que hoje os think tanks estão hoje tratando de trabalhar. Seja aqueles voltados para a água, seja aqueles voltados para a energia atômica. 40 países detêm tecnologia atômica no mundo, dos 40, só 8 conseguem ativar o ciclo completo, e dos 8, só 4 detêm o ciclo completo e a matéria-prima, e o Brasil é um deles. E quando falamos em hidrogênio, que tem um custo de 2 moléculas para produzir uma, nós temos 2 usinas atômicas e uma ainda para terminar, com a capacidade de produção de hidrogênio monstruosa, e já com custo pago. Precisamos pensar nisso. E cuidado, a Europa não é modelo para ninguém. As guerras mundiais começaram lá. A Alemanha perdeu várias. A terceira guerra que a Alemanha perdeu é a energética. Agora, desativou o que tinha, em busca de uma transição energética verde, e hoje está de joelhos diante da Rússia e dependendo de 80% da energia nuclear gerada na França. Então, são essas coisas que nós precisamos estar atentos. Como se diz, a inteligência está em aprender com a experiência alheia. A mediocridade na experiência própria. E os ineptos não aprendem nunca. Então, precisamos começar
a mudar um pouco essa visão. É o que eu queria deixar na mesa.